você é moreno, não, porque você... Não, sou negro, essa é a palavra. Tá começando esse programa que eu ainda não sei o nome, mas já provavelmente teve agora na abertura. Hoje eu recebo aqui em casa. Olá, tudo bom? Vocês aí? Tá quieto. Olá, tá começando esse programa que eu ainda não sei o nome, mas já provavelmente teve agora na abertura. Hoje eu recebo aqui em casa o autor de histórias em quadrinhos, meu grande amigo, Rafael Calça. Toca aqui para usar de claquete. E ele, quando eu digo que é um autor de histórias em quadrinhos, eu quero dizer que é um autor completo, pois ele é roteirista e desenhista de histórias em quadrinhos, apesar de preferir escrever. Mas ele já vai dizer o porquê que ele prefere escrever do que desenhar. E também vai dizer o porquê Rafael Calça. Se Calça é um apelido, se Calça é o nome mesmo dele, se é bullying, se ele gosta desse nome, se não gosta desse nome, se traduziria, como ficaria Calça em alemão, em russo, em claquete. Plá! Começaremos falando dele, do lançamento mais recente, até a data dessa entrevista, que é a graphic novel MSP, Jeremias Pele. Mostra pra câmera, por gentileza, Rafael Calça. Jeremias Pele, a graphic MSP que saiu ano passado. Tá fazendo um grande sucesso. Sim. Continua fazendo um grande sucesso. E você vai falar disso agora, porque a primeira pergunta, que tem tudo a ver com um quadrinho que fala muito de racismo. Você é negro? Eu sou negro. Eu sou negro. Tem essa questão, assim, como eu sou negro com uma de pele um pouco mais clara, tem toda uma questão social de querer tirar de você, às vezes, o peso de ser negro, assim. Ah, não, você é moreno. Não, você não sei o quê. Como se fosse algo negativo. E mesmo pessoas negras, como ser negro na sociedade racista que a gente vive é algo ruim, você sofre em várias frentes por isso, procura não passar por isso, procura tentar se mesclar, né, e nem se considerar negro, para você não se entender como uma pessoa que sofre algum tipo de opressão. Então é um ato político até, né? Você, mesmo tendo a pele um pouco mais clara, mas você obviamente é negro, tem traços negros, cabelo crespo, então você falar, sim, sou negro, porque você tem que ter orgulho de ser quem você é. Você não pode simplesmente fugir disso. E é isso que eu trato com meu amigo, meu parceiro de trabalho, Jefferson Costa, na graphic MSP do Jeremias. Sobre passar por isso na infância, se entender negro e você entender que apesar da sociedade que você vive, você não é inferior a ninguém, você precisa passar por isso, entender isso e trabalhar a sua vida da melhor forma possível. E é correto a gente se referir a ele é negro? Qual que é a forma correta? Negro, sim. As pessoas brancas têm um pouco de tato ou medo de falar preto, porque até porque isso era uma forma de ofensa antigamente. Então as pessoas negras, as pessoas pretas, elas pegaram essa palavra pra si. Então pega mal, né? Tipo uma pessoa branca falar preto, né? Mas tem toda uma carga histórica por causa disso. As pessoas negras se falam pretas, né? Elas são pretas. Mas até porque também isso fez parte do IBGE desde 1800 e pouco, classificar a pessoa como branca, como preta, como parda, ou cabocla, essas coisas. Mas negro é a palavra correta. Quando você era criança, você se assumia, eu sou negro, ou você preferia se ver como pardo ou outras derivações? Essa história, o Jeremias Pele, é muito pessoal. Tipo, fala de você se entender negro como criança, e foi isso que aconteceu comigo. Então, sim, desde criança eu entendi as coisas e me explicaram as coisas, como eu era, como o mundo funciona. Então, sim, desde criança eu me entendo como negro e isso foi fundamental para fazer a história, tipo, fazer uma história bem pessoal mesmo. Quem é Jeremias?
O Jeremias é um personagem do Maurício de Souza, ele surgiu em 1960. Só que ele nunca teve muitas histórias em que ele era relevante. Ele estava ali, ele é amigo da Turma da Mônica, ele aparece de vez em quando, mas nunca teve uma história de capa dele. Uma história ou outra ele era mais protagonista, mas muito raro. Então, em 2018, que saiu a Graphic MSP Jeremias Pele, foi a primeira capa que ele teve, a primeira história só dele. E já falando sem meias palavras. Vamos falar sobre racismo na infância, vamos entender que isso é um problema ainda atual, infelizmente, e ter esse personagem, que é um personagem do Maurício de Souza, chega em mais gente. Então muita gente que nem estava pensando nisso, ou estava esperando às vezes ver isso numa história de grande escala, pôde se ver numa história, o que é raro para pessoas negras, ter um protagonismo negro, pôde mostrar para os filhos e conversar sobre racismo com os filhos. Então foi muito valioso poder fazer uma história, eu e o Jefferson, a gente poder fazer uma história pessoal que chegasse em tanta gente. Você é moreno, não, porque você não, sou negro, essa é a palavra. Rafael Calça, vamos fazer o seguinte, igual a gente fazia no currículo antigamente, o último trabalho que a gente havia feito, a empresa anterior, então conte pra gente, Jeremias saiu quando, antes desse, qual outro quadrinho? Vamos lá. Jeremias, né, que eu já comentei, saiu em 2018, né, foi o meu mais recente trabalho, né. Antes disso, saiu Crônicas da Terra da Garoa. É uma história que fala sobre saudade. Né? Eu e Taina Rocha, a gente fala sobre luto, sobre saudade. A gente usa a saudade como se fosse uma doença. E o personagem tentando se curar disso. Então é uma história que acaba sendo bem sensível. E se passa em São Paulo também, porque a gente é de São Paulo. Saiu em 2016. E Jockey, e aí foi meu primeiro álbum. Eu fiz a história com o André Aguiar. E aí saiu em 2015. A arte dele, a narrativa dele. O Jockey é uma história de época. Ele fala de uma época dos anos 40, em que as pessoas iam muito ao Jockey Club ver corrida de cavalos. E aí a gente usa também uma figura de um cavalo da mitologia portuguesa, né, um deus da mitologia portuguesa, para poder falar de sorte e azar. A gente acaba filosofando sobre a vida nesse sentido, usando apostas em corrida de cavalo. Então foi o nosso primeiro livro, capa dura, ficou muito bonito. Nossa primeira coisa a gente queria lançar bem legal também. Então seriam esses os nossos trabalhos, os meus trabalhos. Aproveitando, falando sobre parceria. Sim. Tá fazendo um quadrinho comigo. Sim, uma hora a gente lança. Lancha. Estamos com fome. Como é isso? Como é trabalhar? Em parceria, você prefere isso? Quando um artista tem um talento narrativo até melhor que o meu, ou traz soluções que eu não pensaria, o trabalho fica realmente melhor. A história é contada melhor. Porque senão, não tem sentido trabalhar com outra pessoa. Você vai sair só do meu jeito. É legal que a pessoa traga soluções. Eu não posso ser possessivo na minha história. A pessoa sempre vai pensar em alguma coisa interessante, inteligente, para chegar no leitor uma história melhor. Então eu prefiro. Eu tive parcerias muito boas e tive sorte. E quero continuar trabalhando com parceiros diferentes, porque daí realmente tudo fica mais interessante. Eu acho que o leitor ele ganha com isso. E eu ganho também como artista. Eu melhoro. E como é na prática? Você escreve um roteiro fechado e passa para os desenhistas? Ou é um roteiro aberto? Ou cada um trabalha de uma forma? Eu gosto do roteiro aberto. Eu não penso na narrativa, procuro não pensar na narrativa, porque eu sou trabalho do desenhista. Ele pode trazer soluções narrativas melhores. Ele pode pensar que aquela cena ela pode ter 3 páginas e vai ser melhor. Ou então ela pode ser reduzida. O importante é como passar emoção. Que tipo de emoção aquela cena pede? Às vezes a cena ela pede uma emoção mais devagar. Então isso consegue um resultado melhor. O álbum pode ficar maior ou menor, mas o importante é ele ficar melhor para o leitor. O leitor vai conseguir ter uma história bem contada. Mas e o seu desenho nos quadrinhos? Me lembro que você tinha na época dos fanzines a saga de 1001 páginas. Você desenhou já página de quadrinho pra caramba, não só desse projeto, mas você fez o dueto, enfim.
Você sente essa necessidade ainda de fazer um quadrinho com o seu traço, com o seu desenho? Eu quero fazer no futuro, não muito distante, um quadrinho completo com a minha arte também. Eu desenho. A saga, ela não completou, era uma piada, assim, de todo mundo faz quadrinhos, tem uma saga de 1000 páginas, quer fazer uma coisa enorme, mas isso não é muito realista, né? No fim das contas, a gente sente a necessidade de contar histórias longas, e eu quero fazer, sim, no futuro. Eu gosto de parcerias porque me traz certas coisas, mas ao mesmo tempo um trabalho completo meu também é muito interessante, assim, eu tô pensando nisso faz um tempo. Funciona, né? Funciona. Rafael Carlos, você tem ali o currículo. Você, nesse seu caminho, nessa sua trajetória, você procurou trabalhos, entre aspas, comuns, entre aspas, normais? Você precisou trabalhar como uma pessoa, entre aspas, normal? Trabalhei. Eu trabalhei mais em livraria, né? Trabalhei como vendedor em livraria. Eu achava que ia ser legal estar no meio dos livros, ao mesmo tempo pagar as contas. Não era tão legal ficar 8 horas de pé todo dia, 6 dias por semana. Mas, tanto que você chega em casa, você não consegue escrever muito, porque você está exausto, você não aguenta mais falar com ninguém, você não aguenta mais nada. Mas, por outro lado, era interessante você estar no mundo, você conhecer pessoas. Você via histórias ali. Eu via histórias o dia inteiro, assim, as pessoas lidando com familiar, com criança, dentro da livraria, o que elas gostam de ler. Isso é louco também, isso foi legal. O que as pessoas gostam de ler? Muitas vezes não tinha nada a ver com o que eu achava que elas gostavam. E também não era quadrinhos, também descobri que não era quadrinhos que as pessoas gostavam de ler. Ainda sobre os trabalhos que a gente precisa ter para pagar as contas, a ilustração se encaixou nisso para você? Ou também era uma vontade, enquanto artista, ser um ilustrador? Eu trabalhei com ilustração há anos, assim, mas era o que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com isso, eu queria ter essa experiência de ir numa redação, de conhecer os diretores de arte, e ver meu trabalho nas revistas, no jornal, nos livros. Era o que eu queria fazer, e em paralelo eu também queria escrever. Mas aí chegou um ponto em que eu comecei a mais escrever que desenhar. Então eu dei uma mudada. Hoje em dia eu mais escrevo que desenho. Rafinha, temos uma amizade aí desde 2006, devido aos vídeos que a gente começou a fazer, né? Que chamava Nariz Vídeos. A gente fazia umas sketch, umas palhaçadas no YouTube. Nariz Vídeos. Eu já vi isso no programa anterior. É automóvel? Não é automóvel, tá? Hoje a gente... Vem. A câmera tá quase caindo. Muito bem. Não liga. Pega aqui. Hoje a promoção é o seguinte, a oferta é o seguinte. Caiu alguma coisa tua lá, meu amigo. A oferta é o seguinte, você não tem onde cair morto? Cumprimentos imbecis. Dirigindo caminhão. Você ainda pensa em fazer algo audiovisual? Você tem planos para audiovisual? Ah, sim. A gente fazia os vídeos, a gente queria fazer isso já há muito tempo. A linguagem dos quadrinhos, a linguagem audiovisual é muito parecida. Então, e fora que o audiovisual é uma inspiração também. Tudo que a gente consome, todas as histórias, filmes e séries que a gente vê, faz parte de inspiração que a gente tem. Você não pode também se nutrir só de quadrinhos, né? Então a gente consome histórias. E eu gostaria bastante de escrever para série, escrever para filme. Eu acho que não abandono os quadrinhos, mas ao mesmo tempo gostaria de ampliar um pouco a forma que eu conto histórias. Aquele ali é o gerente. Você pode nos acompanhar aqui? Pode. Isso, pode. Isso. Tudo bem? Bom dia. Você não quer falar algo assim, tipo contar uma piada ou indicar uma música? Não. Indicar um filme, um quadrinho? Não. Quer fazer um bate-bola? Não. Rafael Carlos, nos fale um pouco do seu processo criativo.
Eu não tenho um grande processo criativo, mas acho que o que mais se aproxima disso para escrever, já que eu tenho algo para contar, tenho alguma história que eu estou pensando, começo a pensar em algumas cenas-chave. Cenas que são relevantes para a história, que inspirem situações a seguir. E depois eu começo a amarrar essas cenas com outras em que tudo fique coeso. Mas não é um processo tão certinho, mas isso vai de cada um, assim. Mas não é um processo tão específico, é mais maleável. Dá para pensar numa cena interessante no fim, uma cena interessante no meio, mas que diz algo sobre a história e que traz a emoção para a história. Depois eu vejo como tudo começa a fazer sentido. Mas isso tudo, você anota, isso já é você sentado ali no computador ou é andando na rua pensando? Eu anoto, mas tem muita coisa que você pensa na rua, né? Tipo, o ócio criativo é muito interessante. Você está assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, isso te dá um estalo. Não é sobre você fazer nada parecido com ninguém. É sobre você ter uma linha de raciocínio em que a sua história ela vai te levar para, às vezes, algum lugar inesperado. Aí nisso você vai lá, você pesquisa alguma coisa para trazer uma base para aquilo que você está querendo demonstrar. E pode ser qualquer pesquisa, pode ser sobre uma rua específica que você quer usar, ou sobre um tema, uma filosofia de vida que você quer colocar. Nisso é um processo de anotação e de estudo, assim. E também anotar coisas que são ideias mesmo de diálogo, ideias de cena, e no fim das contas tudo isso vai fazer sentido. Mas é um pouco caótico, no fim das contas pode não funcionar para todo mundo. A gente vai tentar fazer esse take aqui fora. Pode ser que o som fique uma bosta, mas a gente usa mesmo assim porque fica engraçado. Queria te perguntar, eu sei que você mora no centro de São Paulo a vida toda, né? Você sempre morou no centro. Queria saber se isso é inspirador para você, se você costuma sair, passear pela cidade, observar as pessoas, ou se o barulho dos carros, do movimento, te atrapalha para escrever. Eu moro no centro da cidade a vida inteira, até usei o centro da cidade na UF, que é minha escola de Jeremias, para fazer um contraponto com o bairro do Limoeiro, que é um lugar verde, com casinha, bem bairro mesmo, bem residencial, para fazer um contraponto, porque existe um tipo de vida e movimento e caos no centro da cidade que é inspirador também. Você consegue ver todo tipo de pessoa que vai para o centro por algum motivo. Se você sair um pouco, você observar a cidade que você mora, as pessoas com quem você convive, isso traz uma verdade para as suas histórias. E quando você viaja, você conhece outros tipos de cidade, outras pessoas, outros sotaques, outras formas de ver o mundo, isso também é inspirador. O barulho faz parte, da mesma forma que muitas vezes um silêncio de outro lugar pode ser inspirador. É bom morar no centro por causa disso, tem vida ali. Além de trabalhar... Você trabalha em casa hoje, né? Sim, sim. Além de estar, então, trabalhando nos seus próximos projetos de quadrinho, tá escrevendo, tem alguma atividade que lhe tire de casa de vez em quando? Sim. Eu dou aula de roteiro na Quanta Academia de Artes e comecei no ano passado. E tem sido muito interessante poder passar não só a experiência para os alunos, mas também dar um tipo de uma noção real de como se conta uma história, de estrutura, e tirar dúvidas que muitas vezes não são só sobre ferramentas de roteiro, mas falar sobre coisas importantes. Há uma responsabilidade de se contar histórias, você atinge um público muito grande e você precisa contar histórias que as pessoas possam se identificar e se emocionar. Então, quando você cria personagens, esse é o trabalho. Que tipo de personagem você cria, que tipo de história você cria, porque não dá mais para contar histórias que você não entende, de vidas que você não entende, vivências que você não tem, porque não é só ofensivo. Você precisa contar coisas que você se emociona de verdade. Isso atinge o público. Então, além de ferramentas de roteiro, coisas mais sérias em relação a contar histórias, a gente também conversa bastante sobre isso. Como atingir a emoção das pessoas. Porque isso é essencial na hora de contar histórias. Rafael Calça chegou o grande momento. Por que o seu nome é Rafael Calça? Que inclusive eu vim em sua homenagem, eu vim usando calças hoje. Muito obrigado por usar calças.
Não é nada demais, na verdade. Tipo, eu tava trabalhando numa editora institucional, estavam precisando de um outro roteirista, isso faz há muitos anos. E um amigo meu, Vitor Takayanagi, ele tava lá e perguntaram pra ele, falaram, eu conheço alguém e tal, que poderia trabalhar aqui com a gente. Ah, como é que ele é? Esse meu amigo, ele só usa bermuda, não usa calças, não gosta. Eu falei, ele é igual a mim, só que ele usa calças. Então, antes de eu trabalhar lá, eu já era o roteirista de calça, ele era o roteirista de bermuda. Só que ele não continuou com o apelido ridículo e eu fiz questão. Agora eu sou o Rafael Caos. Aproveitar então como claquete, né? Como é uma despedida. Toca aqui. De novo eu acho que não fez barulho. Quero agradecer então imensamente ao Chico Anísio por ter existido, por ter passado por esse planeta, por ter passado, por ter sido brasileiro, por ter incentivado e inspirado tanta gente. Obrigado, Chico Anísio. A todos que... Obrigado, Rafael Calça, pela visita. E acompanhe, teremos mais papos desse tipo.